Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida com o tema Como Controlar a Ira. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo daquilo que nós estudamos durante esses dias sobre a ira, como controlar a ira. Queridos, a primeira conclusão que nós chegamos é que nós temos que ter cuidado com a ira. Paulo escreve à igreja dos Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, ele diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, cuidado com a ira. Cuidado por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que vive para fazer contendas, que usa da ira para destruir vidas, não herdarão o reino de Deus. É uma lista que traz pecados que destroem a vida espiritual. E como diz a palavra de Deus, nos matam espiritualmente. Estamos mortos, separados, distantes de Deus. Então todo aquele que vive sob o domínio da ira, a palavra de Deus diz, não herdarão o reino de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado para irar, como diz Efésios 4, 26, irar e não pecar. Né? Nós temos que tomar cuidado para não dar lugar ao diabo, para que ele use da ira para nos destruir espiritualmente, nos levando para esta lista que não herdarão o reino de Deus. Então tenha cuidado, sonde teu coração, sonde a tua mente, ore, peça para Deus, Senhor, coloque guarda nos meus lábios, para que eu possa ouvir bem e falar menos, e se tiver necessidade de falar, que fale coisas que edifiquem, que glorifiquem, que exalte, que leve a paz, o perdão e a restauração e a transformação de vidas. Porque quem vive debaixo da ira não herdará o reino de Deus. Segunda conclusão que nós podemos tirar: as obras da carne versus frutos do Espírito. Não há harmonia para produzir amor e ódio. Entre a carne e os frutos do Espírito não há harmonia, há guerra espiritual. Então não pode uma vida dominada pelo Espírito Santo viver com ódio, viver com ira, viver com dissensões. É inconcebível isso. Aqueles que são dominados pelo Espírito Santo, ele vive para produzir os frutos do Espírito: amor, alegria, mansidão, domínio próprio. Mas as obras da carne levam-nos ao ódio, à ira, a gritarias, a brigas, contendas. Então não tem como a obra da carne e os frutos do Espírito produzir amor. Não há como. Então, ou você é dominado pelos frutos do Espírito Santo que vem de Deus, ou você vive debaixo das obras da carne, que não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que estar bem conscientes de viver uma vida que realmente venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso, Gálatas, verso 5, verso 16 diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, e jamais viva os desejos, os pecados da carne, para que você possa ser dominado pelo Espírito Santo e venha produzir e venha ser cheios dos frutos do Espírito Santo para a glória de Deus.
Terceiro, queridos, como controlar a ira? Viver a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Mas só isso que é a vontade de Deus? Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, verso 14 e verso 15, ele vai falar para nós a vontade de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Hebreus 12, verso 14 e 15. Qual que é a vontade de Deus aqui? Que você viva a paz, que você santifique a sua vida. A santificação é um processo de mortificar o velho homem, pecador, e vivificar um novo homem que nasceu em Cristo Jesus, um novo homem que não vive para o pecado, mas vive para a glória de Deus. Né? Então ele fala, seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele continua, qual que é a vontade de Deus? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Ou seja, ele quer encontrar a todos irrepreensível, sem pecado, sem ira, sem ódio. Aí ele fala aqui, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio da raiz de amargura, muitos sejam contaminados, muitos sejam destruídos. Então nós temos que viver uma vida que viva debaixo da graça de Deus, levando a paz e a santificação. Porque através da paz e da santificação de uma vida em Cristo, nós vamos ver, né? Nós vamos ver o Senhor. Nós vamos para a presença de Deus. E Jesus, ele fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Então, desta forma, nós vamos seguir a paz com todos e a santificação. Então, queridos, concluindo aqui, nós dizemos que sejamos pacificadores. Vivam em santidade, sem iras, sem contendas, que saibam proferir palavras abençoadoras, edificadoras, restauradoras, transformadoras, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Segue a paz com todos, viva a santificação e glorifique a Deus com a sua vida. Se for para ficar irado, pare e pense. É melhor ter paz do que ter razão. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Que possamos fugir de toda raiz da amargura, de toda raiz de ira, Senhor. Que possamos viver a paz e a santificação para buscar a tua presença. Abençoe cada lar, cada família, Senhor Deus. Se tem alguém que viva debaixo da ira, transforme o temperamento, molde o caráter, derrame o teu Espírito Santo sobre esta pessoa, ó Pai, e que ela venha ser revestida com os frutos do Espírito Santo, principalmente o domínio próprio e a mansidão, ó Pai. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.